irmãos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre a parábola das 10 virgens. Essa parábola se encontra em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir e ler o texto. Essa parábola é uma resposta à pergunta que os discípulos estão fazendo a Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, os discípulos perguntam a Jesus quando aconteceriam as coisas do fim. Aí Jesus, a partir disso aí, passa a contar uma série de parábolas, dando respostas, dando dicas, quando aconteceriam as coisas do fim. E uma dessas é a parábola das 10 virgens. Eram 5 loucas e 5 prudentes, né? O texto vai dizer que as 10 virgens estavam esperando o esposo para o casamento, e aí elas estavam se preparando com as vestes nupciais, e aí o noivo demora, aí elas vão e adormecem. Aí de repente alguém fala, aí vem o noivo, então as 10 virgens elas acordam e vão se preparar para ir para as bodas, só que 5 delas têm azeite, e as outras 5, que são as loucas, elas têm pouco azeite, né? Elas têm pouco, mas têm. Assim que ela acende, logo a lâmpada delas começa a apagar. Então ela pede às cinco prudentes um pouco de azeite. As prudentes, como são prudentes, disse que não poderia dar, porque poderiam faltar para ambas, né? Tanto para as loucas quanto para as prudentes. Aí e fala para elas sair aonde vende e comprar. Aí enquanto as 5 loucas saem para comprar o azeite, aí chega o noivo e aquelas 5 prudentes vão para as bodas, fecha-se a porta, e aí depois que as 5 loucas voltam com o azeite, e elas batem na porta, chamam, e aí o noivo fala, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, né? Eu vou bater aqui o tópico mais importante, né, dessa parábola. Tem várias lições aqui que nós podemos aprender, né? A própria questão da prudência das 5 virgens. Elas eram vigilantes, eram sábias, elas eram precavidas, guardaram o azeite em reserva, né? As outras 5 loucas não, mas eu vou me ater à questão do que fizeram as 5 prudentes irem para as bodas com o esposo, que as 5 loucas não tinham e não puderam ir para as bodas. E esse ponto é o azeite. A gente aprende na Bíblia que o azeite simboliza o Espírito Santo. Então, o principal que as 5 prudentes tinham, que as loucas não tinham, era o Espírito Santo. Então, para a gente ir para as bodas, estar preparado para a vinda de Jesus, que, como diz o texto aqui, é um dia e hora que ninguém sabe, vai ser repentino. Para a gente estar preparado, a gente tem que ter o Espírito Santo. Para a gente ter o Espírito Santo, a gente precisa estar em santidade diante de Deus. Para a gente estar em santidade diante de Deus, a gente precisa andar na verdade. A Bíblia vai dizer, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ou seja, para a gente ser santificado, a gente precisa andar na palavra de Deus. E para a gente ter o azeite, ter o Espírito Santo, a gente precisa estar praticando e andando na palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que o azeite, o Espírito Santo e a palavra de Deus, eles andam lado a lado, andam sempre junto. Não tem como você estar cheio do Espírito Santo se você não está andando na verdade, não está andando na palavra. As duas coisas são sempre juntas, né? Em Salmos 119, versículo 105, versículo muito famoso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No texto aqui das 10 virgens, a gente vai ver que as prudentes, elas saem ao encontro do esposo, e elas simbolizam a igreja, né? E o próprio nome igreja, que é eclésia, já significa chamados para fora. Então elas saem ao caminho do esposo. Para elas irem em caminho do esposo, elas precisavam da lâmpada acesa. Para elas terem essa lâmpada acesa, elas precisavam do azeite. Ou seja, o próprio versículo do Salmo 119. Então elas precisavam estar cheias do Espírito Santo para ter o caminho dela iluminado para ela chegar até o noivo. Só que para ela ter o caminho dela iluminado, elas precisariam estar andando na verdade, precisariam estar praticando a palavra de Deus. E esse também, inclusive, é o principal objetivo em que eu criei esse canal aqui,
para estar ensinando, explanando a palavra de Deus os meus amigos mais próximos, a quem necessita, companheiros de célula da igreja, para eu estar podendo ali semanalmente estar compartilhando um conteúdo, uma explicação da palavra de Deus, porque é necessário para a gente entrar nas bodas com o esposo. A gente precisa estar preparado para entrar nas bodas. A gente precisa estar santo com azeite para poder estar com a nossa lamparina acesa. No livro de Cantares, Salomão ele ensina que a igreja é a esposa, né? Por isso essa parábola com essa comparação. O livro de Cantares de Salomão é uma história de amor entre o noivo e a noiva, né? Que se amam e vão para as bodas. Então, por isso, muitas vezes na Bíblia, né, Deus compara a igreja como a noiva à espera do noivo para as bodas. Eu não vou me ater aqui ao número porque 10 virgens, né? Mas tem vários significados. Um deles é porque para ter um culto na sinagoga precisava no mínimo de 10 pessoas. Então Jesus, né, está fazendo uma referência à cultura da época quando ele fala esse número. E a última lição que eu queria tirar aqui é que depois que a porta se fecha, não há segunda chance. Ou seja, após a segunda vinda de Jesus, após ele vir, não vai ter uma segunda chance, né? Isso aqui eu já faço uma referência à questão do pós-tribulacionismo, né? Que após a vinda de Jesus, não vai ter uma segunda chance. Se você tiver alguma dúvida em relação aos outros pontos que eu não bati dessa parábola, pode deixar aí nos comentários, mas eu queria ressaltar aqui esse principal, que é a questão de ter o azeite, e para ter o azeite a gente tem que estar andando na verdade, que é na palavra de Deus, e por isso a gente tem que meditar e praticar, examinar as Escrituras, para a gente poder estar em santidade e estar cheio do Espírito Santo.